Olá a todos, bem-vindos ao canal Geovisual. Meu nome é Eric e hoje a gente está com uma aula um pouquinho diferente. Se vocês estão acostumados com o conteúdo que eu trago para vocês, vocês vão ver que o meu rosto ele não está aparecendo em lugar nenhum da tela. Eu gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês vão achar desse formato um pouquinho diferente. Então, por favor, deixem aí nos comentários, ok? A aula que eu vou trazer para vocês hoje é uma aula sobre dados matriciais, também conhecidos como dados raster. E eu queria mostrar para vocês uma operação que é muito usada quando se trabalha com dados raster, que é a operação de clipar ou cropar ou cortar esses dados, tá? Normalmente é usado quando você quer trabalhar apenas com uma pequena porção desses dados. O dado matricial ele não tem uma operação de filtro da mesma forma que a gente tem nos arquivos shapefile, né? Ele é um dado que tem uma natureza um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Então, qual que é a primeira diferença que a gente tem entre um dado vetorial e um dado em raster, né? Eu tenho aqui uma camada, deixa eu ver se eu encontro, que é a camada de biomas, tá? Ela está um pouco perdida aqui. Eu vou trazer ela para cima. Vamos ver aqui, acho que ela vai aparecer ali, ó. Isso, aqui é a Mata Atlântica que a gente está trabalhando. Então, a primeira diferença que a gente consegue ver entre esses dois tipos de dado é quando a gente clica com o botão direito em cima deles, tá? Se eu clicar aqui, a gente tem algumas opções, né? Mas a gente não tem todas as opções que a gente vê nos dados vetoriais. Vocês conseguem identificar qual é a diferença principal aí? Alguma alternativa que vocês costumam ver com dados vetoriais? É a tabela de atributos. Eu vou abrir aqui agora o vetorial para que vocês possam ver. E a gente tem aqui, ó, tabela de atributos. A gente tem algumas opções de edição, de filtro, né? Que aqui no dado raster a gente não encontra. Tá vendo? É um pouco diferente a forma que o software lida com esse tipo de dado. Então essa é a primeira diferença que a gente consegue ver entre esses dois tipos distintos de dados. Segunda, se a gente analisar, né, visualmente, olhando para esse dado, a gente consegue ver logo aqui na barrinha mesmo que ele é representado um pouco de uma forma diferente, né? O dado vetorial, ele a princípio ele é representado com uma única cor, uma cor sólida, né? E a gente consegue até criar categorias que podem ser representadas com cores diferentes. Isso se o nosso arquivo shapefile tiver categorias dentro dele que a gente consiga usar, né? E o dado raster, você pode ver aqui que ele faz uma representação muito particular, né? Tipo uma escala de cinza, dando a ideia de que esses valores eles são contínuos, eles são ordenados, ou seja, existe uma ordem de grandeza, né? Esse valor aqui, né, 795, ele é objetivamente maior que o valor 0, tá? Então essa é uma segunda diferença que a gente consegue ver aí. E aí, se a gente vier para enxergar o dado aqui no principal da tela, a gente pode fazer um zoom e a gente vai começar a observar essa característica. Ó. A gente consegue ver aqui, por exemplo, deixa eu escolher uma área bacana para mostrar para vocês. Quero mostrar uma área com uma variação um pouco maior. Deixa eu dar um zoom out aqui. Vamos pegar essa região aqui, ó. Então eu estou dando zoom, né? Estou dando zoom e opa, olha só o que eu enxergo aqui, né? A gente consegue ver que o dado matricial, o dado raster, ele tem esses pixels que não existem no dado vetorial. O dado vetorial, não importa o quanto você aproxime, ele vai sempre atualizar, tá vendo? Ele sempre vai ficar uma linha muito suave, muito homogênea, né? Enquanto o dado matricial, ele é feito, né, ele é organizado em blocos de informação. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada pixel tem uma única informação. Então, a gente consegue ver que esse quadrado ele tem um valor, né? Esse outro quadrado tem um outro valor e assim sucessivamente. Então, essa é uma outra característica do dado matricial, tá? Então, você precisa avaliar quando vocês
né, fizerem seus estudos, o tipo de dado que você vai utilizar, se é mais interessante usar um dado vetorial ou um dado matricial, ok? E naturalmente existem alguns tipos de dado que normalmente são compartilhados de forma matricial e outros que são de tipo vetorial. Normalmente, quando a gente fala de limites, estes são vetoriais, porque o dado vetorial ele costuma ter uma espacialidade um pouco mais precisa, né, já que o dado matricial, como ele é organizado em quadrados, né, essa limite, essa linha divisória, ela ficaria um pouco serrilhada. Não tem como você fazer uma linha muito sutil com o dado matricial, né? E o dado matricial ele varia de resolução, né? Você tem um tamanho de pixel. O tamanho do seu pixel ele pode ser equivalente aqui a 30 metros, a 100 metros, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, isso varia. Tá? Então, uma informação muito importante para vocês levarem em consideração. Mas chega de teoria, vamos para a prática. Eu quero mostrar para vocês esse corte. Então, eu tenho um dado aqui que, como vocês podem ver, ele é para o mundo inteiro, né? Ele é um dado climático de uma base de dados muito interessante chamada WorldClim, tá? Deixo aqui para vocês, ó, se vocês quiserem ver. Vocês conseguem baixar uma série de dados aqui, né? De 1970 até 2000, eles fazem uma média de mês a mês de alguns dados. Então você tem temperatura mínima, máxima, temperatura média, precipitação, radiação solar, velocidade do vento, por aí vai. Tem mais algumas variáveis bioclimáticas e elevação, né, o modelo digital de elevação. Então, sem mais delongas, vamos cair aqui para dentro da ferramenta do corte. Então, aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu estou aqui com o limite da Mata Atlântica e eu quero trabalhar apenas com informação dentro da Mata Atlântica. Não me interessa saber o resto do Brasil, né? Como é que é a precipitação. Dado aqui, como vocês podem ver, é um dado de precipitação que eu não tinha comentado antes. Então, a gente vai procurar essa ferramenta aqui que a gente vai usar, tá? A gente vem aqui em raster, aqui em cima, e a gente vai vir em extrair, recortar raster pela camada, ok? Quando a gente vem aqui, a gente consegue ver uma série de parâmetros que ele pede. Primeiro é a camada de entrada, depois ele pede uma camada de máscara e algumas outras informações, né? Então a gente vai começar aqui, vamos fazer na ordem crescente, eu vou começar por janeiro, né? Eu vou escolher uma camada de máscara. No meu projeto só tem uma camada e a camada de máscara ela é sempre vetorial, né? Então a gente vai cortar esse arquivo matricial a partir de um dado vetorial. Então vai ser esse aqui. E aqui eu tenho algumas coisas que são opcionais, que não é necessário da gente mexer. Se a gente deixa em branco, o algoritmo de corte ele já tem opções pré-definidas e eu vou deixar exatamente assim. Tem uma opção importante que agora vem marcada por padrão, que é igualar a extensão da imagem recortada com a extensão da camada de máscara. O que isso quer dizer? Vocês vão ver assim que a gente executar, tá? E eu gosto de marcar aqui também manter a resolução do raster de saída, tá bom? Então eu vou deixar esses dois marcados só. Eu não vou escrever nenhum nome de arquivo nem nada, porque vai ficar como arquivo temporário aqui para o nosso exemplo. Então, executar, ele vai fazer esse corte. Costuma demorar um pouquinho, principalmente considerando que é um arquivo matricial para o mundo inteiro, né? Olha só, está feito aqui então, e a gente tem o nosso recorte. Eu vou desativar aqui todos os outros, para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor, né? Deixa eu ver aqui, ó, ocultar todas as camadas, e a gente vem só aqui. E olha só o que aconteceu. Então a gente tem agora uma camada que ela é apenas para a região da Mata Atlântica. Está aqui cortadinha, né? Vocês podem observar também que o valor, né? Todas as outras camadas ali, eles variam de 0 a algum valor máximo. E agora essa camada está com uma variação diferente, né? Lembrando que a gente cortou a 1. Vamos comparar aqui com a 1 rapidinho. A 1 estava variando de 0 a 973. E agora está variando de 28 a 349. Isso é porque aquela camada 1 está falando do mundo inteiro, né? Então está falando de regiões em que não houve nenhuma precipitação, regiões de deserto e regiões talvez com muito mais precipitação, provavelmente um bioma amazônico ou equivalente, né?
Então essa aqui é a precipitação para a Mata Atlântica. Ela variou de 28 a 349, tá bom? Então a gente tem aqui cortado. Se vocês fizerem um zoom, né, vocês podem observar que o serrilhado continua, porque é a forma que o dado é estruturado. Não tem como cortar um pixel. O pixel ele é a unidade mínima de armazenamento de informação desse dado, tá bom? E aí existem algumas regras, né, que o algoritmo de corte escolhe para saber se ele inclui esse pixel ou não. Mas eu acho que isso é um conteúdo muito específico sobre o funcionamento do algoritmo, eu não sei se interessa a vocês. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente pode fazer uma aula específica para isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.